Queridos e queridas, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. MR. Hoje a gente vai falar de glaucoma. A gente vai falar o que significa esse termo, glaucoma, que muitas pessoas falam que é pressão alta no olho, tá? Vou explicar direitinho para vocês, mais ou menos o conceito, o diagnóstico, o que ela causa e base do tratamento também, certo? Compartilhe o vídeo, like no canal, ative o sininho, eu sempre falo isso, vou fazer o canal crescer, mostra o vídeo aí para todo mundo e vamos para cima. Então você que deve ter algum conhecido, com certeza, que tem glaucoma, que trata glaucoma, já ouviu esse termo várias vezes. Muitas pessoas falam que a pressão alta no olho, né, igual a pressão alta do corpo, a pressão arterial sistêmica. Muitas pessoas conhecem o glaucoma como pressão alta do olho, certo? Mas o termo glaucoma, ele significa doença do nervo óptico. Tá? Não quer dizer necessariamente pressão alta no olho. Tem pessoas que têm pressão alta no olho e não têm glaucoma, e tem pessoas que têm o glaucoma, doença do nervo óptico, com pressão intraocular normal. A gente não vai ficar falando aqui do glaucoma de pressão normal, tá? Porque senão a gente vai ficar falando das exceções. Via de regra, a gente conhece o glaucoma como uma doença do nervo óptico causada pela pressão alta de dentro do olho, hipertensão intraocular. E isso aí é como rotina, você passa às vezes num consultório de oftalmologia, ele faz uma avaliação às vezes do seu óculos e parte também do cuidado ali naquele momento é medir a pressão do olho, certo? Medir a pressão intraocular. Igual quando você vai passar num consultório de clínica médica, numa consulta em cardiologia ou até mesmo num pronto-socorro, a pessoa coloca aquele aparelhinho lá e vê quanto que está a tua pressão. E por que isso faz parte do cuidado universal, cuidado preventivo? Porque igual a pressão alta, igual a pressão arterial sistêmica alta, elevada, a pressão intraocular também elevada, são coisas sorrateiras. Elas vão desenvolvendo problemas com o passar do tempo quando elas não são tratadas. Então, eu já tinha falado, eu não sei se eu falei na verdade, mas a gente pode até falar em outros vídeos, a pressão alta de verdade, aquele problema de pressão alta de verdade do paciente que trata a hipertensão arterial sistêmica, muitas vezes ele não sente nada. No olho é a mesma coisa, ela vai lesionando o nervo óptico, ele vai ficando um pouco mais largo, com uma escavação aumentada, que eu vou mostrar para vocês o que significa isso, e a pessoa vai perdendo a visão aos poucos. Tão devagarzinho que ela nem percebe no começo, só vai descobrir depois mais para frente que a visão realmente ficou bem afetada num grau irreversível, porque afinal de contas a doença do nervo óptico, que é a doença de um nervo, de um tecido nervoso, ele não cresce mais quando ele sofre danos. É igual quando você machuca um nervo, quando o paciente tem um episódio de AVC, é uma área do cérebro que não cresce mais, que ela morreu e agora você só trabalha na prevenção de novos quadros, prevenção de complicações, né? Então, quando chega num grau muito avançado da doença do glaucoma, já é um grau irreversível, uma perda visual irreversível. E o glaucoma é uma das doenças mais frequentes em causar cegueira no mundo inteiro. Então, igual a pressão alta da cardiologia, da clínica médica ser uma doença extremamente prevalente, o glaucoma também é uma doença extremamente prevalente. E como eu falei, ela não vai dar sintomas no começo, então você tem que buscar ela, você tem que rastrear esse tipo de doença, para que quando você pegue logo no começo, você já resolva, você já comece a instituir tratamento e não deixar aquilo progredir para virar um problema no futuro, tá? E como é que a gente faz isso em consultório? É igual o aparelhinho que você coloca no braço do paciente para ver a pressão, só que esse aqui é um pouquinho mais chato de entender e até de explicar também, tá? Mas é esse aparelhinho aqui. Isso aqui entra em contato com o olho do paciente, tá? E eu não vou ficar explicando também a base de como funciona, porque é uma desgraça explicar isso aqui, é difícil. Quando você pega o jeito, realmente fica fácil, mas esse negócio encosta na parte da frente do olho, ele aplana o olho. Isso é um tonômetro de aplanação. E baseado nessa força de aplanação, de você encostar no olho, ele dá para você o valor da pressão intraocular naquele momento que você está medindo, tá? A gente pinga uma gota no olho do paciente, claro que se você encostar esse negócio no olho do paciente, ele vai ficar piscando, vai doer, mas aí é tudo feito em consultório e você consegue ter uma estimativa naquele momento da pressão intraocular. Ela varia de 10 a 20, alguns falam 21, 22, E a pressão alta é aquela de 25, 30, né? Que você às vezes faz a medida no consultório e o paciente não está sentindo nada. Opa, é um sinal. E o nervo óptico normal é esse aqui, ó. Ele aparece mais ou menos nessa foto aqui. O
O nervo óptico com glaucoma é esse aqui. Dá para ver que tem diferença? Claro que dá. Mas o que está acontecendo de verdade? Por que este nervo deste lado aqui doente, ele tá mais amarelo? Parece que ele tá maior do que o outro. Se olhando de frente, isso aí é difícil de explicar e de entender em um primeiro momento, porque afinal de contas tem pessoas que passam a vida toda se especializando num negócio desse, tá? Mas se você olhar o nervo de lado, este aqui é um nervo normal. Olha como que ele é de lado, de ladinho. Percebe que ele tem um buraco, uma escavação fisiológica, uma escavação normal. É como se você pegasse uma escavadeira, cavasse um buraco e ele fica deprimido, ele fica como se fosse um fundinho. Esse fundinho é a região da cabeça do nervo óptico. Na borda desses lados aqui, de onde está os morrinhos, onde ele está aumentando, você tem fibras de nervo, um nervo grosso, que ele está lá como um cabo de fio, né? Um cabo grosso de fio elétrico, ele vai soltando seus ramos para os lados. E aí, nesses morrinhos aqui, nessas elevações dos lados, vai saindo fibras nervosas, tá? São vários fiozinhos bem fininhos que eles vão inervando toda a retina. Agora, o nervo doente com glaucoma, ele fica desse jeito aqui. Olha como a escavação aumentou, olha como o buraco, aquele buraco normal, ele está maior. A hipertensão ocular muito alta por longos períodos de tempo, ela vai empurrando, ela vai pressionando aquela borda, a borda do morrinho, a borda dessa escavação, e vai aumentando, vai fazendo um buraco maior. Essa pressão, esse buraco maior, é justamente às custas de perda desses nervos que eles estão saindo do nervo principal, do cabo de fio grosso mesmo, que é o nervo óptico. Tá? Então, quando você vê que o paciente ele tem uma pressão intraocular alta, quando você vê que ele tem aquela pressão aumentada, você tem que olhar necessariamente o nervo óptico dele para ver se ele não está sofrendo essas alterações que eu mostrei para vocês na imagem. Então aquela foto do nervo doente que eu mostrei, volta o vídeo aí para você ver, você vai ver que o nervo doente ele está mais claro, parece que ele está maior, ele tem um amarelinho ali maior, ele mais branco, digamos assim, porque essa escavação, esse buraco que era para ser normal, ele ficou maior, você perdeu a camada de fibras nervosas que estava ao redor por causa da pressão alta. A pressão estava alta demais por muito tempo, ficou empurrando, abrindo esse buraco e realmente perdendo essas fibras que vão inervar a periferia. E justamente o que está inervando? Essas fibras, elas vão inervando os campos mais periféricos da visão. Por isso que quem tem problema de glaucoma vai perdendo visão periférica primeiro. Vai perdendo visão aqui, ó, desse lado de cima, de baixo. Não é visão central. Visão central é problema de mácula, que é onde você fixa a imagem. Quando eu estou olhando aqui para a câmera, estou olhando para vocês, a minha mácula que está em cima da câmera, da lente, certo? Agora, essas camadas de fibras nervosas, elas vão inervando perifericamente, ao redor. Então, quando o paciente ele tem um problema desses inicial, um glaucoma no estágio inicial, ele vai perdendo campo visual periférico. Isso aqui é difícil de notar, você só nota quando ela realmente está muito avançada. Por isso que quando chega num ponto muito avançado, um ponto muito mais grave, o paciente aí percebe que realmente ele está com um problema de visão, só que já é um quadro irreversível, porque já machucou nervos, que são estruturas, igual eu falei, que não crescem novamente quando elas são lesionadas, certo? Então, como é que funciona a base do tratamento? Para tratar um paciente desse, você realmente precisa pegar cedo. Claro, se você pegar mais tarde, se você já fizer um fundo de olho, examinar o nervo desse paciente e ver que ele já está grande, um paciente ali com uma pressão intraocular de 30, 35, já tem problema, você já tem autorização para tratar. Mas e quando é muito no comecinho, que é ali que a gente quer pegar o problema? A gente quer pegar naquele ponto em que dá para instituir o tratamento e não deixar o negócio evoluir. Que seria a mesma coisa da pressão arterial sistêmica elevada, paciente com pressão alta. Você quer tratar antes de lesionar órgãos-alvos, antes de lesionar retina, antes de lesionar o coração, os rins, enfim, outras coisas. Então, para você pegar logo no começo é difícil, é sutil. Você tem que ver que a pressão do olho, aquela pressão que você estava medindo, ela tá alta o tempo todo. Ela tá alta, você afere uma vez, afere outra, ela tá o tempo todo elevada. E no começo, quando você não tem muitas alterações no nervo óptico, lembrando, aquelas fotos que eu mostrei para vocês, é foto do normal e foto do extremo, como que pega esses caminhos, né? Quando você já tem as alterações sutis.
acompanhamentos fotográficos, avalie o paciente daqui 6 meses, vê se tem mudança no tamanho do nervo, vê se tem mudança na camada de fibra, se ela vai ficando mais fina, e também tem o exame de campo visual. Tratamentos são com colírios hipotensores, da mesma forma que você toma remédio para baixar a pressão, são colírios que você pinga justamente para tirar a pressão alta de dentro do olho. Aí você vai acompanhando por aquela máquina aqui que eu falei, você vai sempre medindo por isso aqui. É claro que isso aqui está conectado na máquina do microscópio, tá? Mas eu não vou virar aqui para vocês agora, senão vai cair tudo e aí vai quebrar o meu negócio aqui, então não é legal. E você vai fazendo esse acompanhamento, vai dando os remédios. Alguns remédios às vezes não funcionam em monoterapia. Você coloca 2, 3 remédios em colírios e vai acompanhando a progressão de lesão do nervo, a progressão dessa pressão alta do olho, tá? Porque quando você dá o colírio, você quer ver a pressão baixando da mesma forma que você quer ver a pressão sistêmica do paciente abaixando quando você dá comprimido para tratar uma pressão alta. Tudo bem? Então, entendam, o problema do glaucoma é a doença do nervo óptico. É a doença de uma estrutura que, quando ela está lesionada, ela não cresce novamente. Então você tem que pegar cedo, para tratar cedo. Para você pegar essas coisas muito no começo, tem que rastrear todo mundo. Então todo paciente aí que está passando em consulta, às vezes o paciente ele senta aqui e fala: doutor, eu tô com uma dor na coluna. Eu falo: vem cá, vamos medir a pressão do olho, só para a gente fazer o cuidado mais completo. O paciente às vezes não entende, nem sabe o que ele está fazendo. Eu falo: ó, eu tô medindo a pressão do teu olho para a gente pegar algumas alterações que no futuro podem te dar problemas, tá? Então, tudo bem, maravilha. E novamente, entendam que o problema de glaucoma não necessariamente é a pressão alta no olho, tá? Tem paciente que tem pressão alta, que você vai fazendo acompanhamento, o nervo dele nunca muda. É a mesma coisa, o mesmo tipo de fotografia em anos de evolução, que são os quadros de hipertensão intraocular. Então você não precisa fazer algum tratamento específico para isso, você trata aqueles problemas que estão evoluindo, que estão gerando alterações que no futuro vão dar complicações visuais. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha entendido. Mostre esse vídeo para quem tem essa doença, entender melhor, porque às vezes a gente nem consegue explicar a base para o paciente quando ele está passando em consulta. Fica essa ideia que é pressão alta no olho, mas o que está acontecendo de verdade? O que você está tratando de verdade? Qual que é a mudança que está acontecendo dentro dos olhos para você realmente ter que ter um acompanhamento mais próximo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha entendido. Não se esqueça, compartilhe o vídeo, dá like no canal, se inscreve no canal, não custa nada, tá? A gente vai aumentar o canal aí e não custa nada, de graça, é só um botão que você clica e ainda tem muitas informações legais aí sobre a saúde, igual eu faço sempre, tá bom? Fiquem com Deus, aquele forte abraço e tchau!